Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia 14 de dezembro de 2021. E nós nesse vídeo vamos falar sobre a morte, o último inimigo a ser aniquilado. A morte é algo que realmente nos deixa perplexos. Ninguém aceita uma perda de um ente querido, até mesmo de um animal que você tanto ama, de estimação. Quando se trata de morte, separação entre você, entre eu ou qualquer outra pessoa, e uma pessoa ou um ser que a gente ama, que a gente tem um forte sentimento, um apego, que a gente tem uma convivência, um relacionamento, a dor da morte é terrível. Aceitar a perda de um pai, de um filho, de um irmão, de uma esposa, de um esposo, de um animal que a gente ama e convive. Eu tenho 3 cães e um deles esses dias estava bem doente e eu achei que era o momento dele ir ou dela ir, que é a fêmea, e fiquei extremamente triste, abatido, achando que ela ia partir, mas graças a Deus eu agi a tempo. E apesar da idade, mas Deus não permitiu ainda que ela morresse, porque Deus tem sob o seu controle a alma, e os animais têm alma, não têm espírito. Então em Jó diz que Deus tem o domínio, o poder, que está em suas mãos, a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então tudo que vive, tudo que tem vida, a vida está nas mãos do Senhor. Então a morte, ela mexe com você, ela mexe com qualquer pessoa, ela deixa traumas, ela deixa angústia, ela leva pessoas à depressão quando alguém perde um ente querido, um pai, uma mãe. Talvez você que está me ouvindo deve ter perdido com certeza alguém que você amava, um ente querido, uma esposa, um esposo, um pai, a mãe, um filho ou um animal, e você sentiu-se extremamente abatido, abalado. Isso realmente é doloroso e nós temos que respeitar o sentimento, independente que seja um ser humano ou um animal. O que está em jogo, o que está valendo é o sentimento que você tem por aquele ser, por aquele animal, por aquela pessoa. E a morte, ela realmente é inaceitável. Ninguém aceita, né, a morte. Mesmo a gente sabendo que aquela pessoa é cristã, vai para Deus, mas a separação, a perda de ver alguém que a gente ama morrer, mesmo sendo cristã, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus, mas a morte, ela mexe. Ela mexe de tal forma que o Senhor Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, e ele chorou. Olha só que como mexe a morte com o sentimento do ser humano. Jesus é Deus, mas era também ser humano, tinha sentimento, como nós temos sentimento. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando viu Lázaro no túmulo, ele chorou. Há um pesar, há um sentimento muito forte na perda da morte. E a Bíblia diz aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15 e 26. O que nós sabemos é que o pecado nos trouxe essa punição, essa morte física, mas também trouxe a punição da
morte espiritual. Quando a pessoa está separada de Deus através do pecado, ela está morta. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, diz lá no livro de Efésios. Estávamos mortos em delitos e pecados. Então, a pessoa que está no pecado, a pessoa que não nasceu de novo, que não se converteu, ela está morta para Deus espiritualmente. Porque ela está na punição do pecado. Ela não se arrependeu, então ela continua morta para Deus. Mas a morte física também foi uma punição por conta do pecado de Adão. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Por isso que todos morrem, por isso que todos pecaram, é o que diz a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele venceu a morte. O Senhor Jesus, como ser humano, ele morreu. Mas a morte não poderia detê-lo, porque a morte não pode vencer Deus. Ele morreu a parte física, mas ele, como Deus, ele não poderia permanecer morto, porque Deus não morre, Deus é eterno. E Jesus é Deus, Jesus é eterno. Morreu foi a parte física. O espírito dele, ao sair do corpo, foi às profundezas da terra, foi no Hades pregar os espíritos em prisão. Mas ao terceiro dia o espírito voltou ao seu corpo e ele ressuscitou, nos dando a esperança de que todos aqueles também que morreram também vão ressuscitar para a vida eterna. Mas um dia também vão ressuscitar todos que morreram sem Cristo no final do milênio para a condenação eterna. E aí haverá a punição da segunda morte, que é o lago de fogo. Então o lago de fogo é a segunda morte, como diz em Apocalipse. Diz que aquele que não foi achado escrito com seu nome no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, o que é a segunda morte. Então a segunda morte é o lago de fogo. Isto é a segunda morte. Infelizmente as pessoas não tomam essa consciência. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos, incrédulos, os abomináveis, os homicidas, fornicadores, os feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque a primeira morte é a morte física, material, corpo físico material. E a segunda morte vai ser o lago de fogo, porque a pessoa vai estar longe de Deus eternamente, separado, não tem mais retorno. Por toda a eternidade, as pessoas serão atormentadas, como diz no livro do Apocalipse. Eles serão atormentados para sempre, juntamente com o diabo. Apocalipse 20 e verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então não vai ser lançado e vai virar fumaça. Não, o diabo vai ser atormentado com o falso profeta, com o anticristo, com todos esses dessa lista aqui que nós acabamos de ler de Apocalipse 21:8. E todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus através do Senhor Jesus. Então essa é a segunda morte. Essa é a morte pior do que a morte física, porque dali não tem mais saída, não tem mais retorno, não tem mais solução. E para a morte física há uma solução. Por quê? Porque um dia todos aqueles que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar. Em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 52 nos mostra isso. Há esta esperança para todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Diz aqui: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então os mortos vão ressuscitar com seus corpos incorruptíveis, que nunca mais vai se deteriorar, corpos que serão recompostos. Aonde tiver um morto em Cristo,
ou em qualquer lugar, mesmo que tenha sido cremado, a terra vai dar aquele corpo, Deus vai recompor aquele corpo, seja onde for, no mar, seja onde tenha sido cremado, em qualquer lugar, no cemitério, na gavetinha que está lá, pessoas que tiraram o corpo da pessoa que morreu, do meu pai mesmo, meu irmão pegou, comprou uma cova num cemitério aqui particular, pegou os ossos do meu pai, pegou os ossos da minha mãe, do meu sobrinho e colocou dentro de uma caixinha e tá tudo lá, vai ser recomposto. Meus pais eram cristãos, morreram em Cristo, meu sobrinho já não morreu em Cristo. Então o corpo do meu pai vai ser recomposto, da minha mãe. Inclusive eu fui lá no dia que ele retirou os restos mortais do meu pai, uma coisa terrível. A morte é terrível, o peso que eu senti vendo ali o corpo do meu pai, que foi, não tinha mais nada, só tinha os ossos. Só os ossos, irmão. Então, o ser humano é isso. Não há motivo para orgulho, para soberba, para prepotência, para se achar alguma coisa, porque nós não somos nada, nós somos como a erva que murcha, nós somos pó, realmente somos pó. E eu vi ali os restos mortais do meu pai, só a roupa toda deteriorada, né, com os ossos, e o coveiro pegou, lavou com álcool. Depois meu irmão comprou álcool e colocou aqueles ossos dentro de uma caixinha de aço, de alumínio, sei lá o que era, e levou para depositar em outra cova lá, um outro cemitério. Que não faz diferença, se tivesse ficado lá, ele vai ressuscitar. Se ficar lá na caixinha também, ele vai ressuscitar também. Então não tem diferença onde vai deixar os restos mortais. Aquilo ali não tem, humanamente não tem valor nenhum. Agora, para Deus, Deus vai recompor ali na caixinha, na cova, onde tiver o seu ente querido em Cristo Jesus, vai ser recomposto. E nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então, esse corpo mortal, corruptível, que adoece, esse corpo que se deteriora, esse corpo que traz doença, né, que traz dores, né, que traz amarguras, né, que se mutila, né, que se quebra os ossos num acidente, que se fere, que forma uma ferida, né, que nasce lepra, que nasce... No arrebatamento vai ser resolvido isso. Na ressurreição vai ser resolvido, porque nós vamos receber corpos poderosos, corpos gloriosos, corpos glorificados, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Lá em Filipenses, você pode acompanhar no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo nos mostra que ele diz aqui que o nosso corpo será transformado. Ele transformará, verso 21 de Filipenses 3, que transformará o nosso corpo abatido, porque nosso corpo é abatido. É dores, é enfermidade, é doença, é vírus que atinge, bactéria, não é? Cai no hospital, se debilita, perde peso, fica perdendo proteína. Se não se alimentar, morre. Se não beber água, morre. Mas um dia o nosso corpo será transformado, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Será que você crê nisso? Você crê nisso, que você vai ter esse corpo glorioso? Olha que palavra linda. Ele diz aqui que quando Jesus voltar, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós não vamos mais ter dores, nós não vamos mais sentir dor, não vai ter doença, bactéria, vírus, qualquer tipo de enfermidade. A própria morte em si nós venceremos, porque o último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte. E quando é que ela vai ser aniquilada? Lá em Apocalipse, no capítulo 20, e o verso 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a morte deve ser um anjo, deve ser um ser, né,
Nós não fazemos ideia bem do que seja a morte, mas eu acredito que a morte é um anjo, é um ser, alguma coisa que Deus permitiu que entrasse no homem, que tirasse a vida do homem. É um mistério, porque ela vai ser lançada no inferno, no lago de fogo. E o inferno, que é o Hades, o Sheol, né? Hades no grego, Sheol no hebraico, que é o mesmo lugar para onde vão os mortos sem Cristo, que agora nesse momento estão lá. Esse lugar chamado Hades vai ser lançado no lago de fogo. Veja que coisa terrível é o lago de fogo. A segunda morte. Aqui diz, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Será lançado no lago de fogo. Veja a importância de entregar a vida ao Senhor Jesus. Veja a importância de ter o Senhor Jesus. Não ter uma religião, não ter, denominação, ser crente de denominação, ser evangélico, protestante de denominação, não. Você tem que nascer de novo, você tem que ter Jesus, você tem que ter o Espírito Santo para você um dia vencer a morte como Jesus venceu através do arrebatamento ou através da ressurreição, se acontecer de você morrer. Em 1 Tessalonicenses também há uma outra referência sobre o vencimento da morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então nós vamos ser transformados. Nós vamos ter um corpo poderoso. Você já imaginou receber um corpo poderoso igual o corpo de Jesus? Que glória! Que glória vai ser! Então a morte, meus amados, a morte é algo que realmente mexe com a mente, com o coração, com o sentimento das pessoas. Entretanto, eu não vou deixar de frisar, haverá um período, um momento em que as pessoas vão desejar a morte. E aí você pode me perguntar, irmão, que período é esse? Hoje ninguém quer morrer, ninguém quer falar em morte. Quando fala em morte, dá até pânico, pavor. Tem gente que entra até em depressão se disser que ela está com um dia contado para a morte. Ela termina às vezes até se matando antes de morrer, porque o pânico, o pavor da morte é muito grande. Mas haverá um período em que a morte ela vai ser extremamente desejada. Ela vai ser desejada. Por quê? Porque haverá um sofrimento tão grande nesse período que as pessoas elas vão desejar morrer. Diz aqui o verso 6 de Apocalipse capítulo 9, verso 6. Diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte. Olha só que paradoxo, né? Hoje ninguém quer morrer e nunca quis. Todo ser humano tem medo da morte. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Dizer que não tem medo da morte, do momento da morte, você pode ter segurança de que quando morrer você vai para Cristo. Mas a morte, por ter sido uma punição do pecado, trouxe esse pavor, esse pânico, esse medo ao ser humano, né? Agora, quando você sabe que tem Jesus, que você vai morrer e vai para a eternidade, que Deus vai mandar os anjos lhe buscar, aí você sente uma paz, aí você aceita mais facilmente a morte. Principalmente quem morre em fase terminal, em câncer, em HIV, em doenças terminais, que vai matando lentamente, né, no hospital, em casa, a pessoa com Jesus ela vai se conscientizando, vai aceitando, vai buscando a Deus, vai se conscientizando que vai se encontrar com o Senhor. Aí a pessoa ela recebe a paz do Espírito Santo para poder partir, porque ela sabe que vai para um lugar melhor, um lugar glorioso, um lugar de paz e felicidade. Mas aqui no texto de Apocalipse 9,6 diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha que momento terrível. A quinta trombeta
do Apocalipse que vai ser tocada durante a tribulação, durante o período de 7 anos. Creio eu que vai ser os 3 últimos anos e meio finais. Essa trombeta vai ser tocada na metade para o final, porque vai ser um tormento. Por isso que Jesus disse que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve nem jamais haverá. Você conhece algum período, algum tempo em que as pessoas desejaram morrer? Você conhece? Eu particularmente nunca ouvi falar que existiu esse período que as pessoas desejaram morrer e que buscaram a morte de forma incessante. Desejar morrer? Ninguém quer morrer, mas na grande tribulação as pessoas vão desejar morrer e a morte fugirá deles. Aí vão aparecer zumbis, porque as pessoas vão se mutilar, elas vão tentar se jogar de um prédio, se jogar na frente de um carro, de um trem, de qualquer coisa elas vão fazer para morrer. Vai se mutilar com faca, elas vão se jogar na frente de um ônibus, de uma carreta, e vai ficar toda deteriorada, toda um zumbi, toda ferida, um morto-vivo, vai ter uma aparência de morto-vivo. É aí que vai se cumprir esses filmes de zumbi, esses desenhos animados, né? Essas imagens de zumbi, de mortos-vivos, todo mutilado, todo ensanguentado, todo quebrado, todo... Por quê? Porque o diabo sabe que isso vai acontecer. Então ele já lança esses filmes, já faz essas coisas aí para mostrar que existirá esse período para atormentar as pessoas. Aí esses zumbis aí, eles vão ficar pelo meio da rua, vai ficar tentando morrer e não vai conseguir. Por quê? Porque durante 5 meses a morte fugirá deles. 5 meses. Aqui diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O verso 5 diz: foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Os demônios vão aparecer para as pessoas, vão atormentar as pessoas nesse período. E as pessoas vão desejar morrer e a morte vai fugir delas. Então a morte vai ser algo que vai ser desejado durante o período da grande tribulação. Mas hoje ninguém quer morrer. Mas um dia a morte será vencida definitivamente, porque o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E aí ela vai ser lançada, a própria morte vai ser lançada no inferno, no lago de fogo, que é o Geena. E o próprio inferno também vai ser lançado lá. Satanás vai ser lançado lá. O anticristo, falso profeta e todos aqueles que não quiseram Jesus. Todos que rejeitaram Jesus e que não têm o seu nome escrito no livro da vida e que não nasceram de novo da água do Espírito Santo serão lançados no lago de fogo. Seja quem for. E os que morreram vão ressuscitar. Esses que morreram desde Adão até o fim do milênio, sem Jesus, vai ressuscitar no fim do milênio para serem julgados, condenados, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a morte, ela realmente, ela é algo terrível, algo que angustia, deixa triste, abatido, né? Tem gente que fica em depressão muitos anos, tomando remédios para poder se curar de uma perda, de um marido. Qualquer perda é terrível. A morte realmente foi uma punição terrível por conta dos nossos pecados, que a morte entrou por causa do pecado. Entrou por causa de Adão e Eva que pecaram e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, diz lá em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Só tem uma solução para quem não quer morrer um dia eternamente, não querer ser lançado no lago de fogo. Ninguém quer ser lançado no lago de fogo. Tem uma saída. A saída é se entregar ao Senhor Jesus, é se converter, é se arrepender dos pecados, é entregar o coração ao Senhor Jesus, nascer de novo da água do Espírito Santo e ter o nome escrito no livro da vida. Assim escapará da segunda morte, que é pior do que a morte física. A morte física tem solução, a segunda morte não tem solução, não tem mais retorno, não tem saída.
Lá não tem saída. Não vai haver o golpe final da morte lá, porque a própria morte vai estar lá, junto com todos que serão lançados no lago de fogo. É isso que eu queria trazer aqui para você sobre esse assunto, sobre a morte. Durante o milênio vai continuar havendo morte. As pessoas vão ter longevidade, vai viver 100 anos, 120 anos, 130 anos talvez, por causa da própria presença de Cristo e de todos os benefícios que o milênio, que a paz de Cristo, que a saúde de Jesus que emana, vai proporcionar às pessoas saúde e paz, e as pessoas vão viver mais. A ausência de droga, de violência, de guerra, de criminalidade, de tantas outras coisas, né, de bebidas alcoólicas, de cigarros, de maconha, de todo tipo de droga, né? Isso, alimentação saudável, que vai ser realmente produzida sem agrotóxico, né, sem hormônio nos alimentos. Durante o milênio vai ser tremendo. O Senhor Jesus vai restaurar todas as coisas ali. Porém, a morte ainda não vai ter sido aniquilada. Por isso, as pessoas, durante o milênio, elas vão morrer. E aí só vão ressuscitar no fim do milênio. Os que crerem em Jesus durante o milênio ressuscitarão para a vida eterna, porque os seus nomes estarão escritos no livro da vida. E os que morrerem sem crer em Jesus e durante toda a história da humanidade vão ressuscitar no fim do milênio para serem julgados e condenados e lançados no lago de fogo. Então, a única forma de escapar da morte é através daquele que venceu a morte. E quem venceu a morte foi o Senhor Jesus. Aleluia. Ele venceu a morte. E nós temos a esperança que nós venceremos essa morte. Nós venceremos através do arrebatamento e através da ressurreição dos mortos. Todos receberão corpos incorruptíveis, glorificados, gloriosos, e viveremos para sempre com o Senhor. E por fim, em Apocalipse faz uma promessa que nos dá toda uma esperança. E essa esperança, ela está em viver com Deus, né? Como diz em Apocalipse, que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, não haverá mais nada disso. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, porque a morte já está lá no lago de fogo. Acabou a morte, não vai existir mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa de Deus para todos aqueles que quiserem receber a graça do Senhor Jesus. Então você que está me ouvindo, se você não entregou a vida a Jesus, se você não recebeu a graça do Senhor Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, converta-se, entregue a sua vida a Jesus. Não é se tornar um religioso, um crentão, um fanático, nada disso. É nascer de novo, é entregar o coração ao Senhor Jesus, viver para Ele, segui-lo e servi-lo e viver em santificação para que você possa ver a Deus. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. O assunto é extenso, o tema é forte, né? Mas chegou o momento de encerrar o vídeo, são 28 minutos. Pensei que não ia nem se estender a isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Em nome do Senhor Jesus. Amém.